Marcos 7, vamos ler do 31 ao 37. Marcos 7, do 31 ao 37. Vamos meditar na santa palavra de Deus. Quem achou dos amém? De novo, se retirou da terra de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impuseste as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois ergueu os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer? Que quer dizer? Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o disseste. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Maravilharam-se soberanamente, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir o surdo, como falar os mudos. Amém? Jesus, nesse capítulo 7, ele começa a estar defendendo a doutrina de Deus, o verdadeiro evangelho, a estar debatendo contra os fariseus, os judeus da época, que queriam defender a ideia de que os discípulos tinham, e Jesus também tinha, que seguir à risca as tradições judaicas. Em seguida aparece uma mulher cirofenícia, querendo que Jesus cuide lá do problema dela, da filha dela. E aí Jesus, no meio dos judeus, disse para aquela mulher: olha, não é bom que a gente pegue o pão, tire da mesa dos filhos e dê para os cães. Vocês conhecem bem a história, né? Jesus, diante do seu povo, tratando com uma mulher que não era do seu povo. Só que agora, esse texto que nós lemos, Jesus foi para Decápolis, uma terra que não fazia parte do povo judeu. Lá a religião não era o judaísmo, eles eram helenistas, tinham culto autônomo, podiam adorar o que quisesse. Agora Jesus está numa terra de pagão, e na terra de pagão Jesus está pronto a fazer um milagre para a honra e para a glória do seu santo nome. E este milagre, apenas o evangelho de Marcos registra, e nenhum outro evangelho você vai ver isso. E é importante observar que a graça de Jesus, ela não está limitada apenas a um povo. A graça de Jesus não está limitada apenas a indivíduos. A graça de Jesus, ela é universal. E o próprio Jesus, ele disse isso quando fala da graça comum, falando que a chuva cai e abençoa tanto quem é crente como quem não é crente. E o sol está aí para fazer bem para todos. Então o Senhor, que é bom e é maravilhoso, ele fez mais um sinal, mais um prodígio, para que os povos vissem sua fé, reconhecessem a sua grandeza e tivessem um coração grato a ele, ao Deus que tudo pode fazer. E diante desse texto, algumas lições nós vamos observar para nossas vidas, alguns detalhes que o Senhor com certeza irá falar mais uma vez ao meu e ao seu coração. No primeiro versículo, nós vemos que certas pessoas ou certos grupo de gente vai até Jesus, mesmo eles sem terem o Deus de Jesus como seu objeto de fé e prática, mas eles por algum motivo ouviram falar de Jesus, ouviram Jesus fazendo algum milagre, e aí chegam a Jesus e pedem a Jesus: olha Jesus, estende tuas mãos e cura este camarada que é surdo e é gago. Nós não estamos aqui diante de um único problema, como por exemplo a maioria dos que são mudos, eles são porque não conseguem escutar, e aí por não escutar não conseguem falar.
Mas aqui o camarada, ele além de ser mudo, ele era gago. Tinha um problema tanto no ouvido, como tinha um problema na língua. E aí eles pedem para que Jesus vá e socorra esse homem. E aí Jesus, eles pedem para que Jesus estendesse suas mãos e curasse aquele homem. Foi o que Jesus fez, irmãos? Colocou o dedo no ouvido e cuspiu, cuspe na sua língua. O que é que eu aprendo com isso? Que Jesus, ele está disposto a fazer. Que Jesus está disposto a resolver problemas. Que Jesus está disposto e tem poder para solucionar qualquer tipo de contratempo ou qualquer tipo de fraqueza do corpo ou da vida humana. Agora tem um porém, que não é do jeito que o homem quer, não. Nós não podemos ensinar o jeito de Jesus trabalhar. Disseram assim: estende tuas mãos para que ele fique bom. Jesus faz, dedinho no ouvido e saliva na língua. É do jeito que ele quer. Possa ser que esta noite, ou já aconteceu durante sua vida, você com alguma dificuldade, alguma problemática, e dizendo: Deus, se fizesse assim, resolveria meus problemas. Mas não é do jeito que eu e você quer. É do jeito que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. É do jeito dele, da forma dele. Não adianta, mas com o irmão tal, o Senhor fez assim. Então se o Senhor fizer assim, também vai resolver o meu problema. Só que você não é o irmão fulano de tal. Já ouviu aquela frasezinha que as mães costumam dizer? Que você não é todo mundo? Você não é igual ao outro, seu problema não é igual ao outro, o jeito que você precisa que seja resolvido não pode ser igual ao outro, porque Deus, ele faz do jeito que ele quiser na minha e na tua vida. Eu, meditando nessa palavra, estava pensando numa história de um cidadão que eu conheci, que ele era aquele camarada que foi uma vida problemática, um homem brabo, selvagem, por que não dizer assim, selvagem, e aí atormentava a família. E aí daqui a pouco a família começa a se converter, e aquele camarada não mudava de jeito nenhum. Irmãos, sejamos sinceros, tem problema que às vezes a gente pede a Deus: Senhor, leva para me dar paz em nome de Jesus. É assim ou não? Retira isso da minha vida que está me fazendo mal. A gente só consegue às vezes observar um jeito de resolver o problema. Só que Deus não olha como nós olhamos. E aí a história desse homem, do qual eu estou citando, ele teve uma reviravolta. Não lembro de como foi o processo, mas um dia ele chegou em casa chorando e dizendo: eu aceitei Jesus. E agora aquela perspectiva que se tinha, que aquele homem desaparecesse, deixasse de aperrear, Deus fez algo novo na sua vida. E aí ele começou a evangelizar a família. Interessante que aquele homem que era tão brabo, tão ignorante, ele já ia evangelizar chorando. Chegava para os primos, para os tios, já chorando, dizendo assim: aceite Jesus, Jesus é bom, olha o que ele fez na minha vida. Foi uma mudança de vida completamente. E agora, uma nova perspectiva: este homem será uma bênção nas mãos de Deus. Passa meses, o homem morre. Deus levou. A perspectiva do homem não é igual à perspectiva de Deus. Aquilo que nós temos por achar que seria melhor que Deus fizesse assim, nem sempre é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Jesus às vezes opera no nosso problema, opera no meu problema, no seu problema, de uma maneira: estende as mãos e as coisas vão se resolver. Mas às vezes este não é o jeito que Deus quer se manifestar na minha e na tua vida. Deus tem algo sempre diferenciado com cada um de nós. Quem crê nisso diz amém. Graças a Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, ainda que seja a nosso favor,
mas o jeito é dele, para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Uma outra coisa que esse texto nos fala é que quando nós olhamos para a situação lá da mulher sirofenícia, que vem antes dessa passagem, nós vemos Jesus no meio da multidão, resolvendo o problema dela, dizendo: vai, que a tua filha já está curada, tua filha já está bem, tua filha já está livre. Só que quando nós olhamos para essa situação, nós vemos Jesus chamando o surdo e o mudo e o gago, em particular, chamando ele no canto, porque o milagre daquele homem não deveria ter sido no meio de todos, no meio da multidão. O negócio de Jesus com aquele homem, lá no verso 33, era em particular, tirando da multidão a parte, tocou no ouvido e colocou saliva em sua língua. O que é que eu aprendo com isso? Que existem situações na nossa vida, irmãos, que vai ser exclusivamente você e Deus. Não vai ser para a multidão, ainda que a multidão depois venha saber. Mas o mistério de Deus vai ser só e somente entre você e Deus. Busque em nome de Jesus o particular com Deus. Aprenda para a glória do nome do Senhor. Porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor por excelência, que faz as coisas para que o seu nome seja glorificado no meio de muitos, mas também faz no silêncio do teu quarto. No silêncio do teu quarto Ele te escuta, no silêncio do teu quarto Ele opera, no silêncio do teu quarto Ele resolve. Muitas e muitas vezes Deus só quer que você fique um minutinho no silêncio a só com Ele, porque é no silêncio só você e Deus que você vai alcançar aquilo que Deus tem reservado para você e para a sua vida. É muito interessante, importante, maravilhoso, quando Deus, no meio de muitos, eu citei aqui, eu acho que terça-feira ontem, quando Deus chega, por exemplo, a Zaqueu no meio de muitos, e Deus diz a Zaqueu no meio da multidão: é com você que eu quero tratar. Mas às vezes não é do meio da multidão não, irmãos. Às vezes é só você e Deus. Às vezes é só você e Deus no seu trabalho. Às vezes é só você e Deus na sua casa. Às vezes é só você e Deus caminhando na rua, dentro de um ônibus. Às vezes é só você e Deus quando você está fazendo aquela oração silenciosa que ninguém está ouvindo, nem sabe que você está orando, mas você está no seu particular com Deus, e isto é importante. Isso nós não podemos abrir mão em nome de Jesus. E Jesus chamou aquele camarada em particular e fez tudo aquilo que aquele camarada estava precisando, só ele e Jesus. Uma outra coisa que esse texto nos mostra é que o toque de Jesus, ele restaura e desbloqueia tudo aquilo na vida do homem que está bloqueado. Às vezes nós não conseguimos caminhar, às vezes nós não conseguimos prosseguir, às vezes nós não conseguimos nos levantar, às vezes nós não conseguimos fazer aquilo que sonhamos tanto fazer. Mas só falta uma coisa muitas vezes: é o toque de Jesus na minha e na tua vida. É o toque de Jesus no meu e no teu problema. Mas muitas vezes, para esse toque acontecer, nós precisamos levar isso até Jesus. É assim ou não? Às vezes nós sonhamos, planejamos, fazemos tantos planos, mas Jesus às vezes é o último a saber. Aquele que tem a caneta ou o dedo que pode tocar para resolver todas as nossas situações, às vezes é o último que nós consultamos. E queremos que as coisas saiam do jeito da vontade de Deus, mas nós não consultamos esse Deus. O toque de Jesus, ele tem mudado a história de muita gente. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver claramente que todos aqueles que chegam a Jesus, eles não saem sem resposta. Todos aqueles que entregam a Deus, todos aqueles que vão na direção do Senhor, eles sempre saem com algo. Porque o Senhor Deus, Ele é aquele que opera e trabalha na vida de cada um de nós.
Precisamos clamar a Jesus para que Ele venha abrir os caminhos dos nossos planos para a glória do nome dEle. Não adianta estar planejando só, irmãos. E outra coisa, nós que somos crentes, nós não vivemos por um dia de sorte ou por um dia de azar. Nós vivemos segundo a vontade de Deus. Nós vivemos segundo a permissão de Deus, segundo o decreto de Deus. E para isso, nós precisamos entregar ao Senhor toda a nossa ansiedade. Porque, irmãos, meu Deus, nem parece que essa igreja é de EBD. Devemos entregar ao Senhor toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Se Ele tem cuidado de nós, nós não estamos só. Agora precisamos, pelo menos, antes de tomar a dipirona, antes de ir para a UPA, dizer: Jesus, me ajuda. Antes de fazer a tomografia, antes de estar desesperado achando que vai morrer, diga pelo menos: Jesus, me ajuda. Entrega para Ele e espera a providência dEle em nome de Jesus. Lembrando que a providência dEle não é só sim. A providência dEle também pode ser, ou também pode ser nada, um silêncio. Aquele silêncio que Ele não quer dizer nem sim nem não. Sabe para que é? Para tu aprender a esperar, bonito. Para tu aprender a esperar, bonita. Para que tu entenda que o tempo é dEle. Não só a forma, nem só o jeito, mas o tempo é dEle, é do jeito que Ele quiser fazer. Amém? Abrindo um parênteses. Eu troquei de óculos esses dias. Meu irmão André está ali de testemunha. Existe um buraco tão grande aqui na frente. Meu Deus, que agonia para estar vendo vocês e estar lendo aqui. Misericórdia. Meu Deus. Fechando parênteses, estou aqui agoniado já. Voltando. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto, no verso 37, no primeiro começo do versículo, na parte A. O resultado da ação de Jesus é de causar admiração e louvor. Admiravam-se, está aqui, o 37, deixa o 37 por favor. 7:37. Maravilharam-se soberanamente. Tudo aquilo que o Senhor faz é digno de admiração. Tudo aquilo que o Senhor faz é digno de louvor. Toda obra maravilhosa que o Senhor opera na vida de cada um de nós, nós devemos glorificar, exaltar, bendizer o nome desse Deus que é maravilhoso. Porque com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por efeitos, grandes e maravilhosas coisas Deus tem operado na nossa vida. E nós precisamos nos maravilhar de maneira que as pessoas vejam com o porquê de nós estarmos maravilhados, que são as grandezas de Deus. Pastor, mas por que isso é tão importante? Deixa eu dizer para você, porque murmurar é tão fácil. Reclamar parece que é algo natural da gente. Mas parece que Deus não está me vendo. Mas parece que eu não sou filho de Deus. Mas parece que nada acontece na minha vida. Mas parece que só dá errado. Irmãos, em nossa vida deve haver na nossa boca as maravilhas de Deus. As grandes coisas que Deus faz. O povo aqui não era nem o povo judeu. Não tinha nem Deus como referência de culto. Mas eles maravilharam-se de maneira maravilhosa com esse Deus que faz coisas tremendas. E o que Deus tem feito na tua vida? Será que é só coisa para murmurar? Será que Deus tem operado na tua vida só para que venha surgir reclamações e murmurações? Será que teu vizinho alguma vez vai ouvir tu dizer assim: rapaz, Deus é muito bom? Será que alguma vez teus filhos, teu marido, ou alguém do teu trabalho vai ouvir tu dizer: rapaz, Deus fez coisas maravilhosas? Ou simplesmente apenas, só reclamações e murmurações?
precisamos colocar em nossa vida, precisamos inserir no nosso dicionário as maravilhas de Deus, que tem sido muitas e maravilhosas na vida de cada um de nós. E aí, nós precisamos não apenas nos acostumar a ver Deus agindo, mas precisamos todos os dias estar entendendo a bondade de Deus e nos maravilharmos com tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida dia após dia. Eu lembro do diácono Elcias, que uma vez ele fez uma ilustração dizendo assim, ou uma pergunta para a igreja, dizendo assim: alguma vez você já glorificou a Deus quando de manhãzinha você abriu o chuveiro da sua casa, viu aquela água caindo para você poder tomar um banho e lavar seu corpo? É uma coisa tão simples que acontece no nosso dia a dia, né? Chega lá, eu tenho quase certeza que eu chegar em casa, abrir a torneira, vai cair água do meu chuveiro. Mas tem tanta gente que hoje não teve água nem para beber, e nós temos água em abundância, a ponto de, para aqueles que gostam, tomar pelo menos 3 banhos ao dia. E nós muitas vezes não agradecemos, não maravilhamos a Deus por tantas coisas que Ele nos dá. Irmãos, é verdade que nós parece que temos o murmurador no sangue da gente, mas nós que somos brasileiros, irmãos, a gente tem tanta coisa para agradecer a Deus. Nós temos tantos motivos para falar das maravilhas desse Deus em nossa vida. Se eu perguntar aqui, por exemplo, quem aqui não comeu nada já ainda hoje? Eu acredito que ninguém, que nem não comeu nada ainda hoje. Nadinha. Meu Deus, surgiu um. Mas porque não tinha ou porque não quis? Eu duvido que alguém aqui hoje procurou alguma coisa para comer e não tinha. E uma hora dessa, 8:55, tem tanta gente por aí que passou o dia procurando e não achou nada para comer. E nós somos tão abençoados e vivemos debaixo desta maravilha de Deus, e muitas vezes não anunciamos essas maravilhas, não colocamos na nossa mente essas maravilhas de Deus, porque Ele tem feito grandes coisas e cuidado de cada um de nós. E uma última coisa, irmãos, que eu vejo nesse texto, que eu tomaria até ele como o tema básico, está escrito na parte B: tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Repita comigo: tudo. Dá para melhorar. Tudo. Estava eu meditando nesse texto, que essa mensagem era para ter sido pregada, PR, quarta-feira passada. Então já estava pronta fazia tempo. Só que essa semana eu estava meditando e dizendo assim: mas Deus, às vezes, muitas vezes na minha caminhada cristã, eu me deparei com conflitos de pensamento, dizendo assim: rapaz, eu vejo tanta gente com os testemunhos tão bacanas por aí, tanta gente que Deus operou tantas coisas tão maravilhosas, que só de contar as pessoas se alegram, as pessoas glorificam a Deus. Tanta coisa Deus fez na vida de tanta gente, que são testemunhas vivas das maravilhas de Deus. Jesus, eu queria pelo menos um. Não vem nada. Um milagrezinho para eu ver, para testemunhar. E aí eu deixei minha mente vagar nesse pensamento, caminhando no vale da sombra da heresia, porque não está escrito na Bíblia. E caminhando no vale da sombra da heresia, eu imaginei, ou eu pensei, que naquele grande dia, que Jesus chamar cada um de nós, aquele dia que a gente estiver diante do Mestre, Ele vai chegar e vai dizer assim: olha, Nicé, senta aqui do meu lado. Não, pode ficar aí, sentadinho aí. Tu já está sentado do lado já. Eu quero que tu assista um filme comigo. Um filme da história da tua vida.
Imagina Jesus dizendo isso para cada um de nós. Eu quero que tu assista o filme da história da tua vida. Agora, nesse filme, deixa eu dizer uma coisa. Não passará teus pecados. Não vai passar as decisões erradas que tu tomaste. Não vai passar os pensamentos podres que muitas vezes você teve. Não vai passar as vezes que você inventou desculpa, deixou de adorar a Deus por causa de qualquer outra coisa. Não vai passar nada daquilo que você fez que me desagradasse. Nada. Vai ser o filme da história da sua vida sem pecado, sem nenhum erro seu. Desde o ventre da tua mãe até o dia de hoje. Sabe o que a gente ia ver, irmãos? Cadê o texto? Nós íamos ver que tudo Ele tem feito esplendidamente. Desde que nós fomos concebidos no ventre da mãe, nós íamos ver tudo aquilo de maravilhoso que Ele fez na minha vida e na tua vida. Que nós não conseguimos ver muitas vezes. Queremos milagres extraordinários, mas Deus tem cuidado de nós desde o ventre da nossa mãe. Desde o ventre da nossa mãe que Deus tem nos dado livramentos, que Deus tem nos fortalecido, nos dado força para andar, para enxergar, para falar e outras coisas mais. E nós não conseguimos enxergar, mas naquele grande dia, nós vamos poder entender que tudo Deus fez na nossa vida extraordinariamente bem. E é por causa disso que nós estaremos lá para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele tem cuidado e continuará cuidando de nós. Eu quero encerrar dizendo aquilo que está escrito lá em Filipenses 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele há de terminar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.